Eu vou conversar com o Wlamir Brandalize, que participa do programa conosco. Vamos falar um pouco a respeito de mercado norte-americano. E, Brandalize, não dá para negar que essa empresa chinesa aí está tendo uma influência negativa nos mercados, mas principalmente sobre esse momento que vive o mundo com a colheita norte-americana e também as expectativas aqui no Brasil, que começou a semear a sua safra. Brandalize, seja bem-vindo ao Agricultura BR, ao Canal do Boi. Qual que é a sua avaliação no momento deste cenário internacional? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, tudo que é movimento do mercado financeiro reflete certamente nas commodities agrícolas, né? E esse começo de semana com o feriadão chinês, certamente ia refletir, né? Então, o mercado está refletindo a falta da China nos negócios. A semana passada, a China comprou pouca soja nos Estados Unidos, foram 3 compras de 132 mil toneladas e um cancelamento. Então, sobrou pouco de saldo positivo num período que normalmente as compras chinesas seriam maiores. E os embarques para a China da soja americana também estão muito fracos. Então, esse peso é negativo no momento. Além desse, que nem você citou, a colheita americana começou efetivamente semana passada, deve andar em bom ritmo nessa semana, porque as condições de clima nos Estados Unidos estão favorecendo a maturação e a entrada em colheita, então as máquinas vão colher forte agora nesses próximos dias. E ainda temos o fator Brasil, né? As condições de Brasil esse ano estão melhores, o pessoal já está plantando a safra, Paraná, Santa Catarina, aliás, São Paulo, que nem você comentou ali nos 3 estados, mas São Paulo também já começou a plantar, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que são estados muito importantes aí para a produção nacional. E dólar aqui, né? Dólar em alta aqui, refletido pelo mercado internacional e pela situação econômica interna, ele acaba se refletindo também na Bolsa de Chicago, né? Porque acaba valorizando a soja em reais e isso acaba trazendo uma boa movimentação de grãos aí no Brasil, né? Dá para ver que a semana passada, Fabiano, nós tivemos uma semana atípica para o mês de setembro, né? Que é um mês que normalmente as vendas na exportação já são muito fracas. E a semana passada nós tivemos mais de 15 milhões de sacas vendidos na exportação e a China levou mais de 10 milhões de sacas desses negócios aí. Então a China deixando um pouco o mercado americano, vindo para o Brasil, e acaba sendo um fator negativo, né, para Chicago, porque o operador de Chicago, o operador americano, eles olham mais para o umbigo deles do que o resto do mundo, né? Porque eles olham, a China está comprando menos. Na realidade é assim, a China está comprando escalonadamente, né? O ano passado ela comprou muito agressivamente, porque estava com estoques muito baixos, e a pandemia assustou eles. Esse ano já eles estão administrando as compras aí para não deixar o mercado pressionado para cima, mas é uma semana calma, né? Uma semana sem China é uma semana muito difícil de negócio, né? Vai ser tranquilo para os chineses ficarem fora, mas aqui dentro o mercado mais calmo e pagando menos essa semana, né? Brandalize, por falar nessa questão dos cancelamentos que a China teve, e depois ela acabou confirmando, os importadores chineses acabaram confirmando vendas em volumes muito parecidos, aliás, compras em volumes muito parecidos. Pensando na China como esse negociador tradicional, e você acabou de destacar, né, que a China vem para essa safra comprando de uma maneira mais escalonada. Isso se deve também a uma expectativa melhor no Brasil, até nos Estados Unidos. Você acredita que esse momento que a gente viu com a China cancelando é também posso dizer, uma estratégia comercial chinesa? Pode se ver dessa forma ou não? Sim, sim, é uma estratégia chinesa. Eles fazem isso quando o mercado tem boa disponibilidade, né? Principalmente que agora vai começar efetivamente uma colheita forte americana, é uma safra grande, mesmo que tiveram perdas, mas é uma safra grande. As condições do Brasil nesse ano estão muito melhores do que estavam no passado, então isso dá uma tranquilidade para os chineses. E a gente pode esperar que novos cancelamentos vão aparecer, porque eles cancelam no momento e recompram a posição em outro, basicamente para realocar a entrega, realocar transporte, realocar navio, ou seja, eles administram o processo deles lá para períodos, às vezes jogam um pouco para frente a posição, porque acaba conseguindo um frete marítimo mais barato 15, 20 dias na sequência, daí cancela um negócio agora para comprar no dia seguinte, mas com a entrega um pouco para frente. Então, essa é uma estratégia chinesa e isso vai continuar. E esse ano provavelmente vai ter bastante disso, em função de que
os dois maiores produtores e exportadores aparentemente vão ter boas safras, né? Então, isso dá uma tranquilidade, é o maior importador que vai seguir sendo a China mesmo, né? Analisa, só para a gente concluir, que a gente vai falar mais sobre outros assuntos, mas essa questão Estados Unidos, eu estava vendo aqui alguns números do relatório de inspeções norte-americanas, estava olhando aqui no smartphone, e ele estava dando conta de um embarque, uma inspeção muito maior para milho, chegando aí 260%, 270% de aumento em relação à semana anterior, soja também um aumento forte, de 42%. Isso se deve muito mais à recuperação da estrutura logística norte-americana, Brandalize? Exatamente. Alguns terminais de embarque já estão reformados, né? Então eles já estão em embarque tradicional, normal, normalizou, e aí conseguem embarcar um pouco mais. Mas se você olhar os números efetivos, ainda são muito baixos, né? Perante o mesmo período do ano passado, né? Então ele recuperou frente à semana anterior, que era uma semana muito fraca. Essa última semana melhorou, mas mesmo assim ainda estão muito baixos, né? Tanto o volume da semana como o acumulado da soja está muito baixo perante o ano passado. Tá certo, Brandalize. Agora a gente fala de milho aqui do Brasil, um assunto que a gente tem que tocar no tempo todo, né? Nós temos aqui uma parte dos produtores rurais que são produtores, o outro é demandador, então um tema que realmente é de interesse geral do país. Como é que você tem visto, Brandalize, estas últimas semanas em relação ao mercado interno brasileiro? Nós temos acompanhado algumas quedas para o milho na B3, o mercado físico também apresenta números menores, entretanto, com muita, posso dizer, por parte do comprador, com muita situação ainda de enxergar esses números como alto e muita gente dizendo que pode se elevar. Como é que você avalia esse cenário? O milho deve voltar a subir, Brandalize? Olha, Fabiano, no caso do milho, em função de que nós estamos exportando quase nada de novos negócios, e além disso, os negócios antigos, boa parte estão sendo recomprados e não estão sendo embarcados, o volume dos embarques está sendo muito abaixo das expectativas. Isso dá uma tranquilidade principalmente aos grandes compradores, os grandes consumidores do setor de ração, de frango, de suíno. E além esse pessoal do setor da ração, ainda tem bons volumes de milho comprado na Argentina para receber nas próximas semanas. E o mercado, a gente aponta aí que o mercado do milho, efetivamente, ele gira bem até o final de outubro, começo de novembro. Depois, aí, novembro é o período que mais sim, tem movimento e entrega do milho. E quando chega lá na segunda semana de dezembro, a maioria das indústrias de ração, elas param para fazer manutenção de equipamento e férias coletivas. E aí volta só a operar em janeiro. Nesse ano, como nós estamos com a safra de verão aí, com o plantio bastante evoluído, as condições de clima das lavouras estão boas, então vem uma boa safra aí e já tem colheita já no início de janeiro, isso também dá uma tranquilidade para o lado consumidor. E o alerta fica, né, para o produtor. É possível que ainda nós para frente aí nós vamos ter novas quedas nas cotações do milho, porque hoje o milho na exportação nos portos, ele não consegue pagar mais que R$ 85 aí, por exemplo, em Paranaguá para novos negócios de exportação. E nesse nível não tem nada de fechamentos, porque esse patamar aí é praticamente o valor que as cooperativas do Paraná estão pagando ao produtor no balcão. Então, todo o milho que está disponível, ele está ficando para o mercado interno. Aquela expectativa que teria falta de milho na virada do ano, provavelmente já não vai ter, justamente porque não estamos embarcando na exportação que se esperava. E, além de tudo, nós vamos ter uma colheita já no início do ano. Isso é fator aí que dá tranquilidade ao consumidor. Eu acredito que o mercado tem mais chances de recuar um pouco mais do que evoluir de agora em diante aí, porque nós temos aí mais uns 45 dias efetivamente de negócios do milho, depois nós devemos entrar numa calmaria. Só vamos ter diferença de valores ou pressão positiva se o clima inverter e vier um clima desfavorável às lavouras. Caso o clima siga no jeito que está, nós vamos ter milho cedo, e aí isso é tranquilidade para o consumidor, né? E aí sobra milho na mão do produtor, pode sobrar milho lá no fim do ano.